irmãos da Igreja Batista de Filadélfia, estamos aqui em um momento diferente, em função, como todos já sabem, da realidade que estamos enfrentando com o vírus que está aí proliferando, não só pelo país, mas por todo o mundo. Em função disso, infelizmente, as medidas que tivemos que tomar em relação a não contribuirmos para a aglomeração de pessoas e cumprirmos também com o nosso papel como cidadãos deste mundo, representando o reino de Deus aqui na Terra. Em função disso também, não estarmos nesse momento realizando o nosso culto de oração e estudo bíblico como é de costume todas as quartas-feiras, estarei compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus que sirva para reflexão, para o seu culto doméstico, para a edificação de todos. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Filipenses, capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Esse texto é o texto que é a base para a nossa campanha de missões mundiais e ela nos convida, esse texto nos convida a refletirmos sobre a nossa contribuição, a nossa participação na obra missionária, transformando o mundo com a alegria de Jesus. A nossa alegria, ela pode ser impactante, ela pode ser revolucionária, ela pode contagiar. É assim que a igreja primitiva, ela compartilhava o Evangelho. As pessoas viam todo aquele movimento e, de alguma forma, elas se simpatizavam. E era uma alegria contagiante. Era um momento em que a igreja vivia o Evangelho na sua essência e essa alegria permitia com que as pessoas se importassem umas com as outras, elas, de alguma maneira, convivessem harmoniosamente umas com as outras. E isso fazia com que mais e mais pessoas se agregassem ao ambiente da igreja, conhecendo o Evangelho, sendo transformadas pelo Evangelho, experimentando uma alegria diferente daquela que eles estavam acostumados, até porque estavam vivendo em um tempo de opressão e pelas perseguições, pelo domínio do Império Romano, enfim, todo um contexto típico para aqueles dias. E era muito comum você não sentir alegria alguma, prazer algum. Então vem a igreja, vem o Evangelho e de alguma maneira alcança essas pessoas, começa a transformar a vida das pessoas, dar a esperança, uma nova perspectiva de vida para as pessoas. E as pessoas começaram a acreditar que a mensagem do Evangelho realmente poderia transformá-las, como realmente transformou. O texto de Atos 2 revela que a igreja ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e havia unidade, havia comunhão, havia prazer em estarem juntos, e a igreja assim crescia, e com essa alegria o Evangelho se expandia, e vidas eram alcançadas, vidas eram transformadas. Já parou para pensar que nós podemos fazer parte desse projeto de Deus? Uma vez tendo sido alcançados por essa alegria, nós podemos fazer parte desse projeto, levando a alegria de Jesus a outras pessoas. E é interessante porque já percebeu como que um sorriso contagia? Já percebeu que pessoas alegres, elas tornam o ambiente mais leve? E o Evangelho ele tem que ter essa proposta de fazer com que as pessoas se sintam bem. Não estou falando aqui de um evangelho de autoajuda, estou falando do evangelho que mexe com a alma, com o sentimento, com as emoções das pessoas. Eu estou falando de um evangelho que realmente faz a diferença, que vai lá no fundo do coração do indivíduo que está conturbado, entristecido, amargurado, e de repente ele se encontra com Cristo e essa mensagem ela começa a mexer na sua mente, no seu coração, e ele começa a perceber que é possível ter esperança, possível ter uma nova vida, e ele começa a se alegrar. É essa alegria de Jesus que nos contagia, porque essa alegria ela vem precedida de um amor que nos alcançou, nos impactou e nos tem transformado dia após dia, porque nós estamos em constante mudança, em constante
transformação, metamorfose, a palavra grega seria metanoia. Nós estamos em constante transformação. E o Evangelho ele está disposto, sim, com essa mensagem arrebatadora, de nos mudar completamente e nos completar. Porque o ser humano ele busca sempre algo que ele sente falta, ele quer preencher o vazio que está dentro da sua alma. E ele tenta, em várias situações, várias maneiras, ele tenta preencher esse vazio. Mas a verdade é que em tantas coisas, em tantas situações, em tantas atitudes que o ser humano tem buscado preencher esse vazio, cada vez mais ele se encontra ainda mais vazio. Agora já percebeu como que é diferente quando encontramos com Cristo? Essa sensação de vazio, ela não existe mais. Na verdade, o que nós passamos a sentir é uma sensação de completude, porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós experimentamos uma alegria verdadeira, uma alegria que realmente nos transforma. Nós somos preenchidos pela presença de Cristo e pela ação do Espírito Santo que passa a habitar em nós. E tudo isso se torna maravilhoso porque nós vivemos então uma alegria que nos transforma completamente, nos completa. E essa sensação de completude nos alegra e ela se torna visível, as pessoas começam a perceber, algo novo aconteceu. Fulano era tão triste, amargurado, angustiado, e agora eu vejo nessa pessoa uma pessoa diferente, uma pessoa que sorri, uma pessoa cujo comportamento mudou. E aí a gente percebe que essa mudança é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. E as pessoas notam, e é o que acontecia quando a igreja passava por onde ela ia, e o texto da palavra de Deus, lá em Atos, diz que a igreja ia contando com a simpatia do povo. Ou seja, o povo se alegrava, o povo se simpatizava com aquele grupo de pessoas que estavam com um estilo de vida diferente. Esse estilo de vida era a alegria que eles experimentavam em Cristo Jesus. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Ou seja, vivam alegremente essa vida com Cristo, porque a razão da nossa alegria está perto. Se sentimos essa alegria simplesmente pelo fato de sentirmos Jesus, imagine quando estivermos face a face com Cristo. Aí já não será uma alegria momentânea, não será uma alegria que nos preenche apenas a alma, será uma alegria que nos preencherá eternamente. Nós somos convidados pelo Senhor a fazer parte desse projeto de expansão da sua alegria. E essa mensagem que transforma, ela começa no sofrimento de Cristo. Para que nós tivéssemos alegria, Cristo teve que sofrer por nós. E o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, nos possibilita vida e vida em abundância, mas também nos permite viver uma verdadeira alegria. Não que nós não tenhamos contentamento na morte e no sofrimento de Cristo, mas é porque a vitória de Cristo sobre a morte nos traz esperança. O sacrifício de Cristo nos traz paz. Conviver com Cristo e ter a presença do Espírito Santo nos completa. Então esse conjunto de situações que invadem o nosso ser não poderia gerar em nós outro sentimento que não fosse a alegria. Sejamos, pois, alegres no Senhor. Vamos fazer parte desse projeto do Senhor. Esse tempo de coronavírus, em que as instituições estão se fechando, e entre elas, inclusive a igreja, não é um tempo para que nós estejamos reclusos em nossa fé, e nem tampouco no Evangelho. Os momentos que a igreja mais cresceu foram os momentos de perseguição, foram os momentos em que era difícil compartilhar o Evangelho. E foi nesses momentos
que a igreja se espalhava e nesses momentos a igreja tinha paz ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e alcançando vidas. Deus permitiu esse tempo para que a igreja do Senhor cresça muito mais e prolifere muito mais do que possíveis vírus que certamente continuarão vindo, continuarão surgindo até que Cristo volte. Mas a nossa fé, ela deve permanecer inabalável. Alegremos no Senhor. Esse é o nosso recado à Igreja Batista Filadélfia. Oremos. Pai, nesse momento, ó Deus, em que, juntamente com os nossos irmãos, ainda que usando a tecnologia, ainda que usando as disponibilidades, ó Deus, de mídias e disponibilidades sociais, de redes sociais, a igreja viva do Senhor, que somos nós, ó Deus, se encontra reunida de alguma maneira, para que a Tua palavra seja compartilhada e para que nela nós pudéssemos meditar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja, a Igreja Batista Filadélfia, que mesmo diante das dificuldades, ó Deus, não cessa, ó Deus, de continuar vivendo o Teu Evangelho. Oramos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, debilitados, ó Deus. Entre eles colocamos a vida do pastor Samuel, colocamos a vida da Selma, a irmã Maria Benedita, a irmã Silvana, ó Deus. Vidas essas que estão se recuperando aí de cirurgias ou enfermidades. Colocamos a vida da irmã Lúcia, ó Pai, a irmã Marcionília, a irmã Elza, o irmão Aristeu, o irmão Pedrinho. Irmãos, ó Deus, tão queridos nossos e que vêm enfrentando as suas dificuldades, têm enfrentado e lutado contra enfermidades, e nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Como também colocamos diante do Senhor a vida, ó Deus, daqueles irmãos que nesse momento se encontram, ó Deus, com gripes fortes, ó Deus, e alguns até mesmo com sintomas do vírus, do vírus coronavírus, ó Pai. Que esses irmãos, em nome de Jesus, sejam também tratados, cuidados e curados pelo Senhor. E nós colocamos, ó Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos. A administração, as finanças, os ministérios, ainda que tenhamos esse tempo de pausa, ó Deus, suspensão dos trabalhos efetivos, que a nossa vida diante do Senhor não entre em pausa, não venhamos a suspender, ó Deus, a nossa fé e a prática do Evangelho no nosso viver diário. Abençoe as nossas famílias, abençoe o Teu povo, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso Brasil. Abençoe, ó Deus, países no mundo que estão vivendo essa situação de alarde, ó Deus, de preocupação, essa pandemia que tem tomado conta, ó Deus, a nível mundial. Que seja o Senhor, ó Deus, estar na direção de todas as coisas, trazendo paz, trazendo, ó Deus, a direção, trazendo a solução, ó Deus, para essa situação em cada lugarejo, em cada cidade, em cada metrópole, em cada nação. Que o Senhor continue governando, ó Deus, o nosso mundo, porque ele pertence ao Senhor. Que o Senhor continue governando as nossas vidas, porque elas pertencem ao Senhor. Derrama sobre nós a Tua bênção e a Tua unção. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.